Teste de gravidez deu positivo e agora? Por onde começar? O que fazer? E eu sempre vejo dois grupos de mulheres, aquelas super ansiosas que querem fazer tudo no primeiro trimestre e aquelas que deixam tudo para o terceiro trimestre. E é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês uma série dividida por trimestre, ou seja, o que fazer no primeiro trimestre, o que esperar do primeiro trimestre, o que fazer e esperar do segundo trimestre, que é esse vídeo aqui, e o que esperar e fazer no terceiro trimestre antes da chegada do seu bebê. Seja muito bem-vinda, eu sou a Thalita Neves, eu sou Baby Planner, fundadora da Plan for Mommy, consultora de amamentação e sono, e aqui, nesse canal, você tem tudo o que você precisa para ter uma gestação mais orientada e para que a chegada do seu bebê seja mais leve e tranquila. Se você ainda não está inscrita, faça isso agora. Se você ainda não me acompanha no Instagram, corre para lá, o @ é Plan for Mommy, e além de compartilhar tudo sobre a minha própria maternidade, lá tem tudo que você precisa saber sobre amamentação, sono e rotina. Bom, chegou o tão desejado e esperado e feliz segundo trimestre. Por que o segundo trimestre é tão desejado? Primeiro, porque muitas mulheres têm o primeiro trimestre como um trimestre muito desafiador. São muitos enjoos, mal-estar, muito sono, às vezes muitas dores no corpo, muito desânimo. Então, o primeiro trimestre, para grande parte das mulheres, é um momento bem desafiador. Então, a gente fica super ansiosa pelo segundo trimestre, porque é o trimestre fértil em todos os aspectos. Calma, meninas. Mas a verdade é que no segundo trimestre, a gente tem muito mais energia, disposição. De novo, para aquelas que passaram mal no primeiro trimestre, o segundo trimestre é música para os meus ouvidos, porque aqueles enjoos passam. O meu mesmo foi passar com 16 semanas, então até demorou um pouquinho mais ali no segundo trimestre para que eu não tivesse mais enjoos, porque o meu primeiro trimestre foi basicamente uma luta para sobreviver. Então, o segundo trimestre, naquele dia que eu fiz 16 semanas, eu nunca mais senti enjoo e foi maravilhoso porque eu sentia gosto das coisas, o cheiro não me fazia querer vomitar, eu consegui voltar a ter uma vida mais ativa porque o meu primeiro trimestre foi muito difícil e eu vejo que para muitas mulheres é assim, então não foi uma coisa que aconteceu só comigo não, isso é com a maioria. Então o segundo trimestre é muito desejado, a gente de fato se sente mais bonita, sabe aquele glow da grávida? Ele começa no segundo trimestre, a barriga dá uma leve apontadinha, mas você ainda cabe nas suas roupas, você ainda serve ali na maioria das suas roupas, você ainda tá confortável, você tá achando linda aquela barriguinha que faz uma pontinha. Então é muito gostoso esse segundo trimestre e é bem importante a gente aproveitar esse tempo para entender o que esperar desse trimestre e aquilo que a gente precisa fazer, porque logo mais chega o terceiro trimestre, que é a grande reta final. Bom, e o segundo trimestre, ele acontece ali entre semana 13 e 26, então são 13 semanas de segundo trimestre. Parecem muitas semanas, mas é que é tanto a fazer que é bem importante se organizar. E eu, como Baby Planner, faço questão de deixar aqui para vocês os principais pontos. Então, o primeiro deles, que acontece ali no começo do segundo trimestre, é um exame super importante, que é chamado ultrassom morfológico, e todas nós ficamos muito ansiosas por esse exame, porque ele é de fato importante. Ele vai mostrar ali se tem alguma síndrome, se o bebê tem alguma má formação. Então, é um ultrassom diferente do ultrassom transvaginal que nós fizemos no primeiro trimestre. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui nesse card. A gente está falando tudo sobre o primeiro trimestre, o que acontece, o que esperar e o que você precisa fazer. Então, clica aqui nesse card. Mas, como eu expliquei lá, esse ultrassom morfológico, ele é diferente. Ele é um exame que gera mesmo mais ansiedade, mais medo, porque todas nós desejamos muito que o nosso bebezinho seja saudável. Então, nesse exame, várias síndromes podem ser detectadas. Então, síndrome de Down, dentre várias outras, e também má formação. Mas fique calma, confiante, faça uma oração no dia anterior para que o seu coração fique bem tranquilo para você ir para esse exame morfológico com mais calma e vai dar tudo certo no seu exame também. Bom, além disso, falando ainda de saúde, é um momento importante para você ver se o teu bebê pode ser incluído no seu plano de saúde. Alguns são mais burocráticos, eles exigem mais tempo para essa inclusão, então é bem importante você já cuidar dessa questão que é super burocrática desde o segundo trimestre. Ainda falando de saúde e questões desse tipo, já é um bom momento para você começar a visitar as maternidades
maternidades onde você vai ter o seu bebê. Dependendo de onde você está, ou seja, no Brasil, fora do Brasil, numa cidade pequena, numa cidade grande, isso pode levar mais tempo. Ou se você está num lugar que tem poucas opções, você vai já se ambientando com essa atmosfera de parto, de hospital, porque daqui a pouquinho vai ser a sua vez. Então vá visitar com calma. Se você está em São Paulo, por exemplo, são muitas maternidades e requer agendamento. E geralmente vocês preferem fazer isso no final de semana, então se organiza com calma, vai visitando. Em alguns casos, os casais preferem fazer uma segunda visita para ter certeza. Então é bom você fazer isso já no segundo trimestre para você ter calma e escolher ali a maternidade que mais encaixa as necessidades de vocês. E por falar em glow da grávida, se é que você me entende, pode ser que nesse período da gestação você esteja com maior apetite sexual. Isso é muito comum. E a dica que eu tenho para você é aproveite, porque pode ser que no terceiro trimestre esse apetite sexual já não esteja mais aqui, pela barriga, pelo desconforto e hormonalmente mesmo. A gente vai tendo muita oscilação durante a gestação. Eu gosto muito de pensar que nesse momento do segundo trimestre é um momento perfeito para uma baby moon. Você sabe o que é baby moon? É uma viagem antes do bebê chegar, uma honeymoon, uma lua de mel. Só você e o pai do bebê antes da vida toda mudar, dessa dinâmica, dessa rotina ser tão intensa depois da chegada do bebê. Então eu gosto muito desse período onde a gente tá se sentindo mais bonita, a pele tá boa, o cabelo tá bom, a barriga já apareceu um pouco, mas as mulheres ainda estão mais confortáveis com os seus corpos, estão amando essas barrigas. Pode ser que você ainda caiba em algumas roupas, mas se você não estiver confortável nas suas roupas, é muito importante você já descobrir algumas peças coringas ali, algumas peças que vão estar com você e você pode comprar essas peças durante toda a gestação. A minha recomendação é que você não compre roupa demais, porque mesmo que você as use no pós-parto, daqui a pouco você já não vai querer mais usar essas roupas. Então pega leve nas compras, mas é importante ter algumas peças bem coringas que vão fazer parte ali do teu armário cápsula de grávida, porque ela vai acompanhar você durante toda a gestação a partir de agora. Então é um momento também de fazer umas comprinhas de roupa para você. Uma outra coisa importante que pode ser feito nessa baby moon, caso você faça uma viagem para fora do Brasil, é parte do enxoval. Você não precisa comprar todo o enxoval fora do Brasil, mas a gente sabe que ainda tem sim muitas vantagens e produtos que só tem fora do Brasil. Então, caso isso seja um desejo seu e do bebê, você pode aproveitar essa viagem, essa baby moon, eu adoro esse nome. Você pode aproveitar essa viagem para fazer parte do seu enxoval. Lembrando que no meu curso Amamente Sem Sofrimento tem uma aula completa com a maior especialista em enxoval, a Ju Butler, e lá ela ensina você exatamente como fazer o seu enxoval, as marcas que tem no Brasil, que tem fora do Brasil, o que vale a pena, a quantidade de coisas que você precisa, porque o enxoval, meninas, é um universo que ou você pega a informação e tem ajuda para fazê-lo, ou a chance de você gastar muito dinheiro, comprar muita coisa que você não precisa e faltar muita coisa que você precisa é muito grande. Então, se você já é a minha aluna, corre para assistir essa aula com a Ju Butler, corre também para o Instagram dela para você acompanhar o trabalho da Ju, que é incrível, e lá dentro do curso a gente tem essa aula completa. Mas voltando aqui para o enxoval, então é um ótimo momento para você, caso faça essa viagem, já faça parte do enxoval. Mas caso você não faça uma viagem internacional e tá tudo maravilhoso, faça pequenas viagens aqui mesmo com o pai do bebê. Faça várias pequenas viagens, seja de avião, seja de carro. Sabe aquela cidadezinha do interior que é 2 horas, 3 horinhas de carro, você não precisa de avião, não precisa de nada, você vai para um fim de semana, só você e o pai do bebê e curtam muito esse momento juntos, você e ele. Claro, a vida com a chegada de bebê muda muito a vida do casal. Vai ser uma vida pior? Claro que não. A chegada de um filho transforma a gente em pessoas muito melhores, mas a relação do casal passa por uma série de mudanças. Eu gosto muito de usar esse período do segundo trimestre para fazer várias viagens, vários programinhas a dois. Faça uma lista com os restaurantes que você mais ama. Sabe aqueles restaurantes que a gente não vê criança chorando, que a gente não vê criança se jogando no chão? Faça uma lista desses restaurantes para você aproveitar, fazer vários jantares românticos e também você fazer programinhas que vocês gostem e que você não imagina fazer com um recém-nascido. Vários programas são possíveis de a gente fazer na chegada do bebê. Eu falo bastante sobre isso com as mães que eu atendo e elas passeiam bastante, elas viajam e tudo. Mas é importante a gente entender que a dinâmica muda. Então aproveite, faça uma lista de coisas que você ama, cinema, várias coisas que a gente não vê um recém-nascido fazendo junto, para que você faça com o pai do bebê nesse segundo trimestre. Ainda sobre o tema enxoval, tem parte do enxoval que é muito importante você já
precisar comprar nesse segundo trimestre, que são os móveis, cama, berço, cômoda, poltrona de amamentação, porque esses produtos levam de 70 a 90 dias para serem fabricados. Se você pegar uma época de Natal ou algum feriado mais estendido, pode ser que isso leve até um pouco mais. E caso você não faça a compra desses móveis no segundo trimestre, depois você fica muito refém do que tiver de pronta entrega e não necessariamente é o que você quer para o quartinho do seu bebê. Eu me lembro que isso foi algo que eu fiz na minha gestação, então estou aqui no quarto do meu filho, que hoje tem 4 anos e meio, mas quando eu fiz esse quarto e esse enxoval, os móveis eu comprei com bastante antecedência, até porque eu ia ter o meu filho fora do Brasil, então eu ia ficar o terceiro trimestre fora, então eu precisava adiantar toda a compra dos móveis, porque eu não queria, depois de estar com o bebê já nascido, pensar em comprar móveis, obviamente. Então eu me adiantei bastante e foi ótimo, porque eu pude escolher com calma. Os móveis, não somente eles têm um prazo longo de fabricação, mas são produtos que têm um valor agregado maior. Então é importante você ver com antecedência para você fazer uma boa escolha e uma escolha que caiba no seu bolso, sem você ter que comprar só porque está em pronta entrega e você não fez isso com antecedência. Então, atenção, os móveis é importante você comprar agora. Caso você faça uma baby moon, você pode comprar o resto do enxoval fora. Mas caso não, caso você vá fazer um enxoval no Brasil, você não precisa comprar um monte de coisa no segundo trimestre. Lá pelo fim do segundo trimestre, você já pode começar a fazer o seu enxoval. E aí, quando eu falo de enxoval, eu tô falando itens de segurança, itens de banho, roupinhas e tudo mais. Mas a parte de móveis é importante, com certeza, você já deixar feito no segundo trimestre. Algo que é bem importante também para você e para o bebê é atividade física. Algumas mulheres no primeiro trimestre não podem ou não conseguem fazer atividade física pelo mal-estar, mas de novo, como o segundo trimestre é o trimestre feliz e da disposição, é muito importante você incluir a sua atividade física. Óbvio que quem vai orientar você com mais precisão ou te dar alguma restrição é o seu obstetra, mas saiba que a atividade física nesse momento é muito bem-vinda, vai te fazer sentir-se muito melhor, vai te ajudar a não ganhar peso além do que você precisa ganhar e principalmente vai te ajudar com desconfortos físicos. Nesse momento, algumas mulheres já começam com uma barriguinha um pouco mais pesada, então na lombar, alongamentos que vão te ajudar a se sentir mais confortável nesse momento e também para aquelas que já são mais adiantadinhas e querem o parto normal, já tem exercícios que você pode começar com tranquilidade a fazer. E no meu curso Amamente Sem Sofrimento, a gente tem uma aula com uma personal de mulheres, ela é especializada em grávidas e em recém-mães, a Cris Alberti, e lá tem uma aula completa sobre exercícios adequados para gestante, quais são os exercícios que vão te trazer mais conforto e principalmente aqueles exercícios que podem te preparar para um parto normal. Então, se você é minha aluna, não deixe de assistir essa aula que está incrível. E se você ainda não é minha aluna, venha para o grupo das mulheres que amamentam sem sofrimento, mas que além disso tem várias aulas ainda na gestação que você já consegue colocar em prática. E o segundo trimestre é mesmo muito cheio, então nesse momento já é importante você pensar se você vai querer uma doula para te acompanhar no parto. Uma doula é aquela profissional que ela tem como objetivo humanizar o seu parto, cuidar de você, de posicionamento e certificar que tudo aquilo que você deseja no seu plano de parto aconteça. Então, caso isso é algo que te interesse, já é o momento de você procurar também. É um momento também para cuidar bastante da pele, é quando a barriga está esticando mais, a mama já começa a crescer, então hidrate muito a sua pele para que você evite estrias. E também no meu curso tem uma aula exatamente sobre isso com a doutora Laura Micheriff, que é dermatologista, e lá ela compartilha todos os produtos que podem ser usados pelas grávidas, que não devem ser usados, e também é super importante evitar o melasma, que é muito comum na gestação, e claro, esse melasma na maioria das vezes aparece no rosto, então é algo que a gente quer evitar com certeza. Então tem protetores que são específicos para grávidas, é importante você saber disso. E é também um momento que algumas mulheres gostam de fazer o chá revelação, então isso hoje ainda é muito comum, que você faz ali ou o exame de sexagem com 8, 10 semanas, ou a ultrassom, que por volta de 16 semanas já dá para ver o sexo do bebê, faz nesse momento um chá revelação para contar para os amigos e familiares qual é o sexo do bebê. Tem algumas mulheres que são mais criativas e outras são menos e gostam de fazer uma coisa
coisa mais simples. E também nesse momento eu já recomendo que você vá pensando nos nomes, como você já sabe o sexo do bebê. E às vezes, para alguns casais, o nome é um tema que demora para ser resolvido. Então, caso você esteja tendo essa dificuldade, cada um de vocês, eu recomendo que o pai faça uma lista com 10 nomes, você faça uma lista com 10 nomes e vocês vão eliminando juntos e filtrando ali no decorrer dos próximos meses, até porque daqui a pouco a sua avó, sua vizinha, sua tia vai querer bordar uma toalhinha e vai começar a te perguntar qual é o nome desse bebê. Então você já vai ali fazendo um filtro para mais ou menos ter uma ideia dos nomes favoritos quando chegar por volta do terceiro trimestre, até porque lá no terceiro trimestre você vai querer encomendar parte do enxoval, aquelas plaquinhas lindas que vão na porta da maternidade, na porta do quarto do bebê, e aí você precisa do nome para fazer tudo isso. E para finalizar o segundo trimestre, eu vou deixar com vocês um assunto que a maioria dos casais dedicam pouco tempo a pensar nisso, que é um planejamento financeiro. Então você imaginar ali que na chegada do bebê você vai ter vários gastos que você nunca teve, alguns são variáveis, outros são fixos. É muito importante você fazer um planejamento financeiro. Caso você esteja pensando em não voltar a trabalhar, quando o seu bebê chegar e você quiser se dedicar exclusivamente à maternidade, isso é um outro assunto que precisa ser muito pensado e discutido com o pai do bebê, para vocês entenderem ali se a renda que o casal tem, se a renda que o pai do bebê tem é suficiente, se vocês estão confortáveis com essa decisão. Porque não é uma decisão para você tomar sob pressão e também não é uma decisão para você tomar sem fazer esse tipo de cálculo. Então, no segundo trimestre, é algo para se pensar. Quero voltar a trabalhar? Estou no emprego que eu amo? Em que momento de carreira eu estou? Que gastos teremos na chegada do bebê? E nesse momento parece cedo, mas é já importante você tentar entender essa dinâmica da chegada do bebê para saber se você vai precisar contratar ajuda, se você tem funcionário em casa, se você vai querer ter babá, se você vai pôr na creche cedo, se você é autônoma, se você tem um emprego, se você tem licença maternidade. Parece cedo, meninas, mas não é. Essa mudança e essa nova dinâmica requer muita adaptação. Então, não espere o terceiro trimestre, onde é a reta final, para você começar a pensar sobre isso. É importante já começar a pensar, já começar a fazer cálculos e contas, já entender ali como é que vai ser a dinâmica familiar depois da chegada do bebê, para que você consiga tomar todas essas decisões em paz, para que você não tome uma decisão na pressão ou por falta de opção, mas que você tome cada uma dessas decisões bem pensada, que você se sinta segura com as suas decisões. Eu espero que você, que já esteja no segundo trimestre, tenha aproveitado esse vídeo. Se você tem alguma amiga que é tentante ou já está grávida, encaminhe esse vídeo para ela, não deixe de curtir e compartilhar, porque assim você ajuda para que o YouTube entregue esse vídeo para outras grávidas também. Se você ainda não está inscrita, faça isso agora. Também se inscreva lá no Instagram, onde eu compartilho tudo sobre a minha maternidade, o meu dia a dia, as mulheres que eu atendo, para você conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Mas mais importante que isso, assista o próximo vídeo que fala do terceiro trimestre da gestação e a reta final, o que esperar, o que acontece e o que fazer nesse período. Combinado, minhas queridas? Se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que falamos aqui, deixe nos comentários que eu volto para te responder. Um beijo grande e a gente se vê no terceiro trimestre.